É bem provável que você de alguma forma já tenha ouvido falar da histórica tragédia com o Titanic, mas talvez você nunca soube o porquê o navio nunca foi retirado do fundo do mar. Então, é isso que iremos descobrir no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Mundo. Peço por favor que se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho das notificações. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho a história deste incrível navio que afundou no Oceano Atlântico. O RMS Titanic era um navio britânico do século XX, que tinha como objetivo traçado a realização de viagens transatlânticas. O navio realizou somente uma viagem, em 14 de abril de 1912, quando também afundou. A ideia para ele quando foi construído, era de que fosse um navio luxuoso e extremamente seguro para sua época. Ele foi descaradamente chamado de inafundável, e ele realmente parecia assim. Depois do naufrágio do Titanic, identificou-se inúmeras falhas técnicas no navio, que seriam um problema mesmo que ele não tivesse se chocado contra o iceberg. Então, foi definido um comitê de inspeção para verificar todos os navios antes deles irem viajar. Esse processo existe até hoje. A engenharia naval diz que hoje, um projeto como o do Titanic, custaria mais ou menos uns 400 milhões de dólares. Dá nem para imaginar o que esse dinheiro proporcionaria comprar. Cerca de 3.000 pessoas trabalharam na sua construção, e como nem tudo são flores nessa vida terrena, segundo informações da época, as condições de trabalho não eram das melhores. 246 pessoas ficaram feridas, e 9 morreram enquanto construíram o navio. É provável que nessa época não tinha muitos direitos e fiscalização adequada para os trabalhadores do navio. Depois de todos esses anos, a embarcação ficou pronta em abril de 1912, e durante muito tempo eles não conseguiram localizar o local exato do naufrágio. Os destroços do Titanic ficaram no fundo do oceano por 73 anos antes de ser descoberto. Demorou-se décadas até serem encontrados, em 1985, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Há aproximadamente 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. O local da tragédia fica localizado no meio do oceano, mas não é simplesmente como afundar próximo a uma praia. O local do naufrágio é de difícil acesso. E provavelmente o navio se quebraria de forma absurda em diversos pedaços, caso tentassem tirá-lo das profundezas do mar. Isso mesmo, o navio poderia se desmanchar completamente de tão deteriorado que estava. O local é extremamente dificultoso e imenso, com toneladas e mais toneladas de água encobrindo o navio. Quando foi descoberta sua localização, a estrutura estava muito deteriorada, além da questão do navio ter se partido ao meio, tornando-se assim mais um dos grandes percalços. Mover o navio de lugar poderia não ser a melhor das ideias. Porém havia muitas ideias para tentar essa proeza, contudo eram extremamente inviáveis. Uma das ideias, por exemplo, era de congelar o navio com líquido, para que ele pudesse virar um gigantesco bloco de gelo, e assim flutuar até a superfície. Outra ideia bizarra era de encher o navio com bolinhas de ping-pong, fazendo-o flutuar. Mas não tinha jeito, o Titanic estava completamente emboscado pelas águas do Oceano Atlântico, fazendo com que as ideias traçadas se tornassem cada vez mais improváveis de concluir, sem contar o risco enorme de desfazer por completo a embarcação. Com o passar do tempo, o Titanic acabou virando patrimônio histórico do fundo do mar. Logo os pesquisadores tomaram a decisão de deixá-lo no fundo do oceano. Pois por incrível que pareça, e embora ele esteja se deteriorando, vai acabar durando mais do que se fosse feita uma tentativa de retirá-lo dali. A parte boa da história é que o lugar virou um ponto turístico. A parte ruim é que alguns turistas que vão mergulhar até lá, acabam retirando pedaços do navio para provar que estiveram no local, e isso acaba acelerando o processo de degradação do navio. É incrível que a falta de respeito de algumas pessoas podem fazer. O navio é parte da história do mundo. Porém em 2012, o navio ficou sob proteção da Unesco. Após isso, retirar o Titanic do fundo do mar realmente se tornou algo impossível, visto que havia se tornado patrimônio da Unesco até os dias de hoje. O navio é uma parte da herança cultural que temos no nosso planeta, e que se encontra no fundo do oceano, e vai continuar lá até sumir completamente das profundezas do mar, e de maneira lenta ser digerido pelo Atlântico,
Isso, conforme dizem os especialistas, é questão de 20 a 30 anos, para que o navio suma de forma completa, devido a essa degradação natural promovida pela natureza. Depois de mais de 100 anos, é de se esperar que ele não esteja da mesma forma de quando afundou, sendo a grande tragédia que comoveu o mundo e milhares de gerações. Por favor, caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima!